Amor à primeira vista existe? Pode dar certo? Vem para o Papo para Casais de hoje que nós vamos falar sobre um caso de amor à primeira vista que poderia ter dado certo. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu e está aqui pela primeira vez, inscreva-se, deixe seu like, faça seu comentário, que hoje nós vamos falar em amor à primeira vista. Por isso os moranguinhos estão aqui. Todos os sábados, pela manhã às 9 horas, vai ao ar um episódio de Papo para Casais e que traz um assunto que pode ajudar os casais a refletir sobre os seus relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre amor à primeira vista. Você acha que pode dar certo? Bem, eu vou contar para vocês um pouco da história de um casal que eu atendi há um tempo atrás e que se conheceu, e esse conhecer-se, um olhou para o outro e achou que a sua vida ia ser uma construção de felicidade, uma construção de vida comum, que não olharam a princípio nos problemas que poderiam acontecer. Bem, mas o que foi acontecendo? Quando eles se olharam e começaram um falar pelo outro, a conversa fluía, os planos e os projetos eram muito comuns. Um olhou para o outro e viu, inclusive, nesta história, nessa construção, que os dois tinham passado por experiências muito parecidas de outros relacionamentos. E essas experiências muito parecidas tinham trazido para eles uma ideia do que eles queriam realmente no relacionamento deles dois. Sua cultura era parecida, os seus valores, as suas crenças eram muito similar, as famílias tinham uma vivência muito parecida. E aí os dois olharam e disseram, não tem como dar errado. E cada dia mais eles queriam estar juntos. E quando estavam juntos, a construção da história ia acontecendo, ela fluía gratuitamente. Como todas as pessoas que estão em um relacionamento gostaria que isso acontecesse. Os dois construíram suas histórias pensando no que eles queriam e aquilo combinava. A conversa não precisava de muita explicação. Muitas vezes, até em silêncio, eles se compreendiam. Os projetos, quando um pensava num projeto, o outro vinha e compartilhava, e aquilo foi crescendo, e por muitos anos eles viveram juntos e foram construindo essa história. Porém, como nada é perfeito, também não tinha só as duas pessoas. É claro que no começo o que aconteceu foi o encantamento, e o encantamento um pelo outro. E muitas vezes esse encantamento que veio também era como se os dois se olhassem no espelho. E nesse olhar no espelho eles se percebiam como aquilo que a gente vê falar muito sobre alma gêmea. É claro, gente, que não tem alma gêmea aqui, né? Estou falando porque era como as duas pessoas se compreendiam, se entendiam e iam construindo as suas vidas. Porém, quando passou um tempo, as coisas foram se aprofundando e novas histórias foram surgindo. E outras pessoas também faziam parte desse contexto, porque no começo as duas pessoas pareciam que se bastavam. Então, não tinham os amigos que se aproximavam, nem mesmo viviam muito próximo com a vida das famílias de origem. Claro que eles traziam a história das famílias de origem e diziam, bom, isso nós não queremos viver no nosso relacionamento. Mas a expectativa um com o outro era numa intensidade possível de acontecer. O relacionamento dos dois parecia que não tinha como ser abalado. Os dois até brincavam, porque tinha um momento de muita felicidade. Riam juntos,
rir um da história do outro, rir um da vida do outro, dos erros que um e o outro cometiam. Então era motivo de muita risada e de muitos momentos alegres e de felicidade. Porém, o tempo passou e aconteceu que num dado momento, um dos dois, naquela coisa de estar pensando que o relacionamento vai evoluindo e de pensar que tudo aquilo que eles estavam vivendo quase não precisavam falar. Algumas coisas não foram faladas e a confiança foi crescendo, e com este excesso de confiança, no relacionamento do casal teve problemas com outras pessoas que se envolviam no relacionamento. E esse problema veio como uma quebra de confiança. Foi aquela palavra que o parceiro não pôde, na verdade, sustentar aquela situação que era de extrema transparência. Até porque o que aconteceu com os dois é que uma terceira pessoa do relacionamento de proximidade viveu uma história que deixou o outro desconfiado. E cada vez que os dois conversavam, a coisa ficava mais complicada, porque não tinha como o casal clarear aquela situação, porque ela não era vivida só pelo casal, ela era vivida por outras pessoas do relacionamento, isto é, pessoas do convívio familiar, da família de origem de uma dos dois do relacionamento, não é? Bem, o que acontece nos casamentos quando isso acontece? Então, o amor poderia ter dado certo. Ele aconteceu à primeira vista, ele teve uma evolução, ele passou pela fase da paixão e ele estava construindo aquilo que a gente chama de amor com conexão que poderia durar para sempre. Porém, como aconteceu esse problema no meio do caminho e os dois não tiveram a maturidade. Muitas vezes o que acontece nos relacionamentos é que a expectativa que os dois têm de um casamento duradouro, de um casamento longo, muitas vezes não passa pela desconfiança do será que sempre vai ser assim? Será que o tempo inteiro nós vamos ter a confiança um no outro? Será que a gente diz tudo? Porque quando os casais vão vivendo junto por muito tempo, muitas vezes eles acreditam que só se olhar a coisa vai acontecer. Só um olhando para o outro vai compreender. E com isto o casal deixa de falar um para o outro, deixa de clarear aquilo que está pensando, aquilo que está convivendo e aquilo que está descobrindo. Então o casal deixa de comunicar. E foi o que aconteceu com esse casal. Eles deixaram de se comunicar, deixaram de clarear, deixaram coisas no meio do caminho que não veio fazer a continuidade do crescimento. E com isso, eles não aguentaram essa decepção. Nenhum dos dois aguentou a decepção. E o que aconteceu foi um afastamento tão grande. Eles precisaram, inclusive, afastar-se fisicamente, porque o sofrimento era tanto que eles não conseguiam olhar um para o outro e conversar e trazer para os dois aquilo que poderia continuar a construção. Então, o estar perto começou a virar um incômodo. Estar no mesmo espaço era um incômodo. Conversar com pessoas, os dois, virou uma situação muito difícil. E quando eles iam conversar, havia sempre uma agressividade no ar. Havia sempre as ofensas o tempo inteiro colocando. E aquele que de certa forma se sentiu agredido, silenciou e afastou-se. E começou a construir o caminho. Aquele que era mais agressivo também se afastou e silenciou e foi buscar o seu caminho sozinho. E neste caminhar e nesta busca, os dois realmente fizeram a reconstrução da sua individualidade. Porque muitas vezes nos relacionamentos,
os casais se fusionam. E ao fusionar-se, eles se perdem o que são eles. E acabam parecendo que os dois são um só, que foi o que aconteceu com esse casal. E nesse afastar-se, então, o relacionamento deixou de existir. Mas o sofrimento não. Eles continuaram sofrendo, continuaram no relacionamento consigo mesmo, buscando o seu autoconhecimento, a sua autoimagem, o seu desenvolvimento profissional, porque eles tinham associado-se também em um negócio porque achavam que ia tudo dar muito certo. Aí o que aconteceu? Os dois se afastaram e por muito tempo, eles ficaram distantes e não conversavam mais, nem mesmo se olhavam, nem mesmo viviam na proximidade e não se olharam mais por muito tempo. Mas os dois sofriam porque existia um amor que foi criado e que foi crescendo e que foi alimentado e que foi nutrido. Passou-se tanto tempo, e eis que um dia uma das pessoas do relacionamento manda um recado e diz: gostaria de falar contigo. A pessoa que recebeu o recado ficou extremamente angustiada, sentiu uma dor muito grande e procurou novamente a terapeuta. E ao procurar a terapeuta, disse: eu sei que vai vir novamente uma situação de agressão. E a terapeuta disse: vai até onde você percebe que é um papo civilizado. Mas quando você perceber que vai caminhar rumo a ofensas, a mal-estar, você pede para parar e diz: olha, tudo bem, não vamos continuar. E nesse pensar, a pessoa ainda assim foi para a conversa muito preocupada com as agressões que poderiam acontecer. Mas ela achava que teria que falar porque tinha um assunto pendente no ar. Quando a pessoa abre o aplicativo, porque essa conversa foi online, parece que tudo voltou a olhar para aquela pessoa que era aquela pessoa que tinha sido conhecida. E a conversa veio: eu preciso falar contigo porque preciso dar continuidade à minha história e também quero que você dê continuidade à tua história. Tudo o que aconteceu com a gente tem a ver sim com outras pessoas e nós fizemos o nosso caminho. Aí a pessoa conta como ela fez o caminho dela, onde é que ela buscou e traz aí a questão de uma vivência de espiritualidade e como é que ela buscou então este relacionamento com ela mesma. A outra pessoa também tinha feito esse outro caminho, porque eram duas pessoas brilhantes, duas pessoas que tinham um trabalho brilhante e juntas elas fizeram grandes trabalhos. Porém, aqueles trabalhos não podiam mais ser feitos com nenhuma outra pessoa. Mas quando essa pessoa traz, é um alívio que surge entre elas duas. E essas duas pessoas começam então a perceber que tudo foi um mal-entendido na história e que existe uma possibilidade de conserto e que existe um caminho de reparação. As duas pessoas tiveram um alívio e disseram que cada uma está em sua história, mas que pelo menos abriu nesse momento a possibilidade de conexão, de troca e de retorno da fala. Assim, as duas pessoas do relacionamento estão em paz e nesta paz que elas estão, elas se deram conta que aquele relacionamento e aquele amor à primeira vista poderia ter dado certo. Não deu certo por falta de maturidade e não deu certo também porque abriram brecha para outras pessoas no relacionamento que não estavam na mesma sintonia, na mesma sincronia. Então eu digo a vocês, o amor à primeira vista, ele pode dar certo se ele for nutrido e alimentado, com confiança também na segunda vista, na terceira vista, e se as coisas podem ser faladas de forma clara. Porque quando aparecem agressões no sentimento, a coisa precisa de um afastamento. Então,
esse amor não vai ter continuidade como história, mas ficou como um exemplo de como é possível que essas duas pessoas em seus novos relacionamentos consigam ter mais clareza e uma vivência melhor para que possam então, nesses novos relacionamentos que ambos estão, buscar o seu crescimento e buscar uma vida de troca e de confiança. Então, algumas vezes os relacionamentos não dão certo, mas eles podem sim conectar-se e ter como exemplo uma experiência de amor à primeira, à segunda e à terceira vista. E assim chegamos ao final de mais um Papo para Casais e eu convido vocês para deixar o vosso comentário, deixar o vosso like e fazer também o convite a outras pessoas que podem participar aqui do Papo para Casais. Porque quanto mais pessoas participar aqui do canal do YouTube, mais entrega ele faz, mais gente pode se beneficiar com os conteúdos que eu estou criando aqui para o meu canal. Até o próximo sábado.